Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 28.300 dólares. Bitcoin que consegue se manter acima dos 28k e parece estar se preparando para um forte rompimento. Hoje, meu principal objetivo vai ser responder a pergunta do milhão. Afinal, para onde esse rompimento vai ser? Qual a maior probabilidade? Vamos tentar estimar isso junto com vocês. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui relembrando para vocês um pouco sobre a nossa consolidação aqui no diário, tá? A gente também vai falar um pouco sobre o S&P 500 que está caindo hoje. Vamos falar sobre as zonas que a gente precisa se manter acima para, enfim, ter esse rompimento, né? E para onde esse rompimento deve ser. Então a gente vai tentar estimar essas probabilidades aqui, olhando a análise técnica e depois na análise de sentimento, tá bom? Então vamos lá, mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like e se inscrever, tá bom? Investidores, quero começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin do diário. Como vocês podem ver, né, a gente já está há algumas semanas consolidando nessa região, né, o mercado bem parado, em especial nos últimos dias aí, a gente não saiu dessa região entre os 28.500 e 27.700 dólares, a gente está cada vez ficando num range menor, né, e aparentemente a gente pode estar próximo de, enfim, decidir um lado para romper. Afinal, a gente começou a ter um aumento de Open Interest à medida que a gente vai consolidando. Então repara que o nosso Open Interest saiu aqui desses 93 e está nesse momento chegando aqui nos 108 mil Bitcoins. Isso aí é uma volatilidade que está entrando no mercado que deve ser liberada a qualquer momento, tá bom? E para a gente entender essa zona, onde a gente pode ter essa explosão, a gente precisa primeiro falar das zonas de resistência e suportes, tá? Primeiramente, zonas de resistência, eu destacaria algumas, tá? A primeira é justamente os 28.500 dólares. O preço se manter acima dos 28.500 dólares é um bom sinal, é um sinal de demonstração de força. Repara que a gente ainda não fechou candles no diário acima dessa região aqui em muito tempo, em meses, né? Então, começar a fechar no diário acima dos 28.500 é um primeiro bom sinal que aumentaria a probabilidade de a gente romper para cima. Assim como a gente conseguir fechar abaixo dos 27.700 dólares, o que seria um mau sinal, seria uma demonstração de fraqueza que poderia fazer a gente ter mais quedas. A gente também poderia traçar, por exemplo, já baixando o tempo gráfico aqui por 4 horas, essas linhas de tendência aqui, olha só, daqui, e vendo que realmente, se a gente passa desses 28.500, a gente estaria rompendo para cima essa região, e se a gente vem aqui, ó, e rompe essa linha de tendência, passando dos 27.700, a gente estaria rompendo para baixo, né? Então aqui você já pode chamar isso aqui de um triângulo ou de uma consolidação, mas o mais importante é que a gente passe dessas zonas aqui. E na minha opinião, a maior probabilidade é que a gente acabe rompendo para cima, tá? Por quê? Porque a gente continua consolidando com indicadores de sentimento muito positivos. Então, o primeiro que eu quero destacar para vocês aqui é o nosso long short rate, que continua abaixo de 1, nesse momento em 0,88, em especial com o aumento de open interest nos últimos dias, né? Ou seja, a gente estava com open interest lá em 93 mil bitcoins, agora a gente está com ele quase em 110, ao mesmo tempo que a gente tem uma diminuição nesse long short rate e em todos os momentos ele se manteve muito baixo, falando historicamente, tá bom? Então, em especial, esse último rompimento aqui dos 27.700 até esses 28.500 é um bom rompimento, tá? É um rompimento confirmado. Então, para mim, a maior probabilidade é que a gente consiga romper esses 28.500 acima. Passando dessa região aqui, a gente já teria uma potencial teste dos topos acima dos 29 mil dólares, tá bom? Me parece que é a maior probabilidade, me parece que é o que vai acontecer aqui nos próximos dias. Além disso, posso destacar para vocês que nesse momento, a gente continua vendo uma divergência bullish aqui do nosso indicador, o CVD. Repara que o CVD está num ponto aqui lá embaixo, né? Ele está bem próximo da mínima que ele teve aqui, olha só. Quando a gente estava lá na região, aqui embaixo, cara, lá na região dos 20 mil dólares. Então, a gente, nesse momento, o que esse CVD mostra? Ele mostra o delta entre compras e vendas a mercado. Então, a gente vê que nessa consolidação que a gente ficou aí nos últimos 20 dias, ou mais, né? Desde aqui, basicamente, do dia 17 de março, a gente tem aqui que as pessoas estão vendendo e o preço está se mantendo próximo dessa região dos 28 mil dólares. Isso é uma divergência bullish, tá bom? E também denota pra gente uma maior probabilidade de rompimento para cima, tá? Mas, beleza, a gente já sabe que olhando o gráfico do Bitcoin que claramente a maior probabilidade é o rompimento para cima pela análise técnica e pela análise de sentimento. O que pode complicar a gente? Porque, na minha opinião, a gente ainda não conseguiu fazer esse rompimento? S&P 500, tá? O S&P 500 também está consolidando aqui nos últimos dias e como você pode ver, a gente está corrigindo mais hoje, caindo quase 1%.
Se a gente não tivesse caindo aqui hoje, provavelmente o Bitcoin já estaria rompendo essa região dos 28.500 e indo para os 29. Se o S&P 500 não começar a despencar aqui e perder essa região dos 4.000 pontos, ao meu ver, é uma questão de tempo para a gente conseguir romper para cima o Bitcoin, beleza? É claro que a gente precisa tomar cuidado com o S&P 500, a gente vai ter dados econômicos importantes nessa semana aqui, como o CPI, tá bom? Então a gente precisa ficar de olho aqui para ver como esses dados vão sair. Se a inflação vier muito acima do esperado, esse talvez seja o principal risco para o Bitcoin não romper para cima. Porém, se a gente vier de acordo com o esperado aqui, se vier próximo do que estão pensando aqui em 0,4%, eu imagino o Bitcoin indo embora, a gente rompendo esses 28.500, rompendo a máxima do ano, e aí quem sabe, né, chegando lá além dos 30, 32 mil dólares, o que seria uma ótima região para a gente novamente ir colocando dinheiro no bolso, tá bom? Nesse momento eu não estou fazendo grandes mudanças na minha exposição de longo prazo, continuo extremamente exposto ao Bitcoin nesse momento, acreditando que a gente ainda não acabou essa alta e que a gente ainda vai continuar subindo. Mas eu não posso fechar os olhos para esse risco aqui do S&P 500 e da inflação aqui, que vai ser na quarta-feira, tá? Então a gente vai ficar acompanhando isso, obviamente, mas a minha expectativa é que, se a gente não despencar aqui antes dessa inflação, o Bitcoin até consiga fazer esse rompimento antes, beleza? Mas vamos ficar de olho no S&P 500, não vamos esquecer desse risco inerente que a gente tem a partir dele. Tranquilo, investidores? Certo, para finalizar, vamos dar uma olhada no order book aqui, para a gente ver onde as instituições estão colocando as ordens neste momento. Vamos começar no book agregado. E no book agregado aqui, olha só, quando a gente pega todas as exchanges mais importantes, a gente pode ver nesse momento aqui que a gente tem uma leve predominância vendedora, tá? No 1% e no 2,5%. Ou seja, a gente tem uma pressãozinha justamente até essa região ali dos 28.500 dólares, onde a gente tem uma concentração de ordens aqui. Também destacaria os 28.600, assim como os 28 como um suporte muito importante aqui, ó. Tem 30 milhões de dólares nos 28 e 31 milhões de dólares na região dos 28.600. Parecem zonas importantes, tá bom? E a gente vai ficar de olho nessas zonas aí como uma primeira zona de rompimento, que seria ou ruim, obviamente, se a gente perder os 28, ou muito bom se a gente romper os 28.500, 28.600, tá? Para finalizar, falando um pouco sobre o book aqui da Binance Futures, né, que é, sem dúvida, a maior exchange, a exchange que a gente deve olhar, fazer as nossas análises. E para mim, a melhor exchange para a gente operar, se você ainda não tem conta na Binance Futures ou foi para outra exchange e tá penando aí, porque a gente sabe tanto que as outras exchanges são inferiores aí, a grande maioria delas, tem na descrição aqui o link para você voltar para Binance com 10% de desconto nas suas taxas. Mas nunca se esqueçam, caras. Exchange é para fazer trade, não é para deixar Bitcoin de longo prazo. Bitcoin de longo prazo você deixa na sua carteira de longo prazo, você faz a sua custódia. Isso mesmo entendendo como a Binance sendo a exchange mais segura e disparado do mercado, beleza? Tranquilo. Então, tendo isso em vista, né? Link aqui na descrição. Para finalizar, vamos dar uma olhada onde estão essas ordens do book. Ó, então, uma pressãozinha aqui nesse momento, ó, vou colocar um pico aqui de 600, 700 Bitcoins. A gente pode ver que a gente tem uma pressãozinha aqui nessa região dos 28.600 mesmo. Até os 29 ali tem uma pressãozinha vendedora, tá bom? Então passar desses 28.600 seria um bom primeiro passo, mas a gente vai ter certo desafio nos 29. Mas se passou dali, cara, se começou a fechar no diário, eu imagino a gente indo embora, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é a região de suporte que a gente tem nos 28 mil dólares aqui. A gente tem aqui a maior ordem desse curto prazo aqui com 800 bitcoins nessa região. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu disse pra vocês, ao meu ver, a maior probabilidade é um rompimento pra cima. Talvez a gente ainda espere o CPI na quarta-feira, mas ao meu ver, a situação tá bem positiva aqui. O último dia, esse domingo, foi muito bom pro Bitcoin, rompendo pra cima com os indicadores de sentimento, melhorando, e a gente estamos de olho aí para fazer esse rompimento para cima aí. Quem sabe hoje, quem sabe aí, antes do CPI na quarta-feira, tá? Espero que sim. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pode mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente volta aqui dependendo da volatilidade. E de qualquer maneira, hoje antes das 8 horas, tá bom? Já que tem live de membros às 8 horas. E em breve vocês vão saber as novidades sobre o clube de membros, tá? Vai ser sensacional, galera. Em breve a gente vai discutir mais sobre isso. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê em breve. Vou colocar a musiquinha para ver se dá sorte, né? Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have a
Fotomerak, novo grátis bullish. Fotomerak, to nevážeš zeriš. Bearish positive 1300. Novo grátis bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to